paz do Senhor. Nós vamos iniciar o nosso culto nesta quinta-feira. Nós queremos abençoar a tua vida. Vamos orar juntos, porque o Senhor Jesus, Ele está presente na tua casa, Ele está presente na tua vida. Vamos orar. Pegue a mão do teu irmão, pegue a mão do teu filho, do teu esposo, e vamos adorar ao Senhor em família nesta quinta-feira de vitória. Deus tem vitória para a tua vida. Senhor Jesus, neste momento, Senhor, nós estamos na tua presença, Senhor. Nós queremos agradecer, Deus, por mais um dia. Queremos agradecer, Senhor, pela nossa vida. Nós queremos agradecer, Senhor, pela vida de cada um que está, Senhor, adorando a Ti, Senhor, nesta noite, nesta quinta-feira. Vem nos abençoar e recebe o nosso louvor e a nossa adoração a Ti. Que tudo que seja feito aqui, Senhor, seja para a honra e a glória do Teu nome. Senhor, recebe a nossa adoração, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Adoremos ao Senhor juntos nessa noite. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Obrigada, Deus, pelo Teu sacrifício na cruz. Podia ter rejeitado, mas não rejeitou. Então assim foi levado ao lugar de muita dor. Crucificaram, pregaram suas mãos, chicotearam, sangue caía no chão, mas ele não reclamou, ele não reclamou, ele só perguntou e em alta voz gritou assim: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que desamparaste teu filho? Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que desamparaste teu filho? E eis que o véu se rasgou, a terra tremeu, algo acontecia entre a terra e o céu. O véu se rasgou e o povo assim falou: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Oh, 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 verdadeiramente este era o Filho de Deus. Oh, oh, verdadeiramente este era. mas ele não reclamou, ele não reclamou, ele só perguntou e em alta voz gritou assim: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que desamparaste teu filho? Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu,
mas ele não reclamou. Ele não reclamou. Ele só perguntou e em alta voz gritou, gritou assim: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que desamparastes teu filho? Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que desamparastes teu filho? Você, Jesus, o Cristo que morreu na cruz para nos salvar, é o firme fundamento onde nós firmamos os nossos pés. Tu és a rocha inabalável, Tu és a pedra angular, e nós cantamos os Teus feitos e as Tuas maravilhas, Cristo. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ó, eu sou Teu, eu sou Teu. Declare, Ele é santo, santo. És incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Cante a Ele. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Nenhum outro. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ó, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar. Eu vou construir minha
eu vou confiar somente em Ti. Não vou. Onde você estiver, declare isso. Eu vou construir. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és o meu. E eu vou confiar. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és, e enche o meu coração do amor. Eu vou construir, eu vou construir minha vida em Ti. Tu és o meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és o meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és, e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Teu amor nos transforma. Teu amor nos preenche, Deus. E nós somos totalmente satisfeitos. Nós nos sentimos completos em meio a um mar de dúvidas e incertezas. O Teu amor nos alcança. A Tua graça nos transforma. E a Tua palavra, um presente para nós, nos conduz pelo vivo caminho. Nós louvamos o Teu nome, pois Tu és um caminho no deserto. Tu és a luz na escuridão. Sim, Tu és Jesus. Nós queremos, assim como você, ser um farol, ser um abrigo. A Tua palavra diz que Cristo em nós é a esperança da glória. Nós queremos ter nos nossos corações a mesma convicção que Paulo tinha, ao ponto de podermos dizer que somos Teus imitadores, Cristo, e que o mundo, que necessita mais do que nunca de Te encontrar, ele possa encontrar em nós Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória. Tu és o caminho no deserto, Pai. Nós cantamos o Teu amor. Estás aqui, movendo entre nós, Te adorarei.
te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és, meu Deus. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és, meu Deus. Esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. E ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, meu Deus não para, não. E ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. E ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, meu Deus não para, não. E ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, meu Deus não para, não. E ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. E ainda que eu não sinta, meu Deus não para, meu Deus não para, não. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres,
promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Glória a Deus, queridos. Nessa quinta-feira, 28 de maio de 2020, estamos aqui no Culto da Vitória online na sua casa. Vamos agora unir a nossa fé. Você vai orar daí, eu vou orar daqui na oração da fé. E nós vamos buscar no mundo espiritual o que nós queremos que se torne realidade no mundo material. É momento de oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, glórias te damos, Espírito Santo. Nesse momento, Senhor, eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa que nos acompanha agora pelo seu celular, pelo seu tablet, pela sua televisão. Espírito Santo de Deus, visita agora a casa desse internauta. Visita, Senhor, agora a casa, meu Pai, dessa pessoa que te busca e clama, meu Deus, a Ti por um milagre. Espírito Santo do Senhor, Espírito Santo de Deus, traz agora a cura para essa pessoa que está doente, para essa pessoa que tem um familiar que está doente. Espírito Santo de Deus, aquilo que essa pessoa te pede na justiça, te pede na sua família, Senhor, resolva. Tu que és o justo juiz, Tu que és, Senhor, o médico dos médicos, vá de encontro, Senhor, para atender a oração dessa pessoa. E nós já te glorificamos, nós já te exaltamos, porque temos a certeza, meu Pai, que a vitória acontece. Repreenda em nome de Jesus toda força contrária contra a vida dessa pessoa, toda fúria do inimigo que caia por terra, porque nós clamamos ao sangue do Cordeiro Jesus e aplicamos o sangue do Cordeiro. E assim, Senhor, te agradecemos, porque a nossa vitória nesse culto já chegou para a glória do Teu nome. Amém, Senhor. Boa noite, igreja. Que alegria ter você aqui conosco, acompanhando mais um culto online desta quinta. Tenho certeza que depois dessa oração de fé, seu coração foi incendiado com a glória do Senhor e você pode afirmar com toda certeza do seu coração que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? E agora, quero convidar você a assistir o quadro IBF em Casa, que você seja edificado com essa palavra de fé que essa família querida tem para nos transmitir. Boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos nós, Batista Filadélfia. Nós estamos aqui participando de um vídeo para o Culto da Vitória, porque para nós hoje é só vitória, graças a Deus. O Natan vai contar um testemunho bem rapidinho. Graças a Deus, igreja, eu gostaria de falar. Eu agradeço muito a vocês que oraram por mim enquanto eu estive no hospital. Por conta que do acidente que eu sofri, não houve nenhuma complicação muito séria. Eu consegui, estou me recuperando. Amém. Graças a Deus. Amém. Diante dessa situação difícil, né, o Senhor me deu uma palavra aqui em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, porque através da oração nós vencemos as barreiras. Eu quero mostrar para vocês também, além do Natan, que foi muito difícil a situação, o meu neto esteve bem complicado, e para a glória de Deus, é só vitória. A aparência dele está ótima, ele está se recuperando a cada dia, graças a Deus. Então, a oração, ela move o coração de Deus. E a fé, né, que o texto vai falar de fé, diz que a fé não é para todos, mas em nome do Senhor Jesus, nós cremos, por isso nós estamos aqui. Para conseguirmos a nossa vitória, é preciso ter fé. Amém? Vou ler o texto. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, do verso 1 ao 3. No demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós, e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos, mas fiel é o Senhor, que vos confirmará
e guardará do inimigo. O que eu quero dizer para toda a igreja, para quem está nos vendo, assistindo, né? É que, em primeiro lugar, nós temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça. Como nós conseguimos fazer isso? Através da fé. E a palavra de Deus diz aquilo que a gente não pode fazer, que a gente peça ao Senhor, e Ele nos concede. E nós pedimos que Ele acrescente a nossa fé todos os dias, buscando no Senhor. Isso está nos ajudando a vencer as dificuldades, que é glorificar o nome do Senhor em momentos fáceis, em momentos bons, é muito fácil. Mas nós estamos numa prova, né? Glorificando o nome do Senhor, agradecendo a Deus todos os dias por mais um dia na presença de Deus e conseguindo a vitória em Cristo Jesus. Amém? Amém. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nós te agradecemos, Pai querido, por todos os momentos, Senhor, bons que o Senhor nos proporciona. E também, Senhor, pelos momentos difíceis. Porque é na dificuldade, Deus, que nós nos aproximamos mais de Ti, Senhor. Que nós aprendemos mais, Senhor, a Te buscar, Pai. E nesse tempo difícil, Senhor, nós Te pedimos, Deus, as Tuas misericórdias estendidas sobre nós, Pai. Sobre todo aquele, Senhor, que se encontra, Senhor, em dificuldades, Pai. Por aqueles que estão nos hospitais, Senhor. Por aquelas pessoas, Senhor, que não têm, Senhor, um mínimo de condições de vida, Pai. Oramos a Ti, Senhor, para que haja igualdade neste mundo, Senhor. Para que o Teu reino, Senhor, venha sobre a terra, Pai. Porque só em Ti, Senhor, nós temos vitória, Pai. Quero Te agradecer, meu Deus, por todos aqueles que foram contaminados pelo vírus e que superaram, Deus, que o Senhor tirou dos leitos, Pai, e trouxe de volta para os seus lares. Obrigada, Senhor, pela vida do pastor Mário, Deus. Obrigada, Senhor, pela vida dos nossos pastores, Deus. Obrigada, Senhor, pelas nossas famílias, pela família Filadélfia, meu Deus, que grandemente o Senhor tem derramado graça e bênção sobre cada um, Pai. Nós te agradecemos, Deus, por todos os momentos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, graça e paz. É com muita alegria que nós estamos aqui em mais um culto da vitória para juntos aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor. Amém? Nós esperamos que os irmãos estejam bem, com a saúde reabilitada, saúde física, saúde emocional, mas em suma, a saúde espiritual, amém? Eu quero te convidar, em nome de Jesus, a você aí na sua casa, abrir a palavra em Marcos, no capítulo 6, no versículo 30. Nós vamos estar estudando do 30 ao 44 nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Curve a sua cabeça. Nós vamos estar orando. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Teu altar e nós queremos Te bendizer, exaltar o Teu santo nome. Querido Espírito da verdade, nós Te convidamos a ministrar ao nosso coração aquilo que está no Teu coração. Nos ensina a Tua palavra, Senhor. Que essa palavra, ela seja tatuada, Pai, dentro de nós, trazendo vida, Senhor, trazendo unção e graça. Fala conosco, fala com cada irmão, Senhor, que está em sua casa, buscando mais de Ti. Que a Tua palavra, que a Tua bênção seja sobre cada lar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ler? Aleluia, glória a Deus. Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhes relataram tudo o que tinham feito e ensinado. E ele lhes disse: venham repousar um pouco à parte no lugar deserto. Isto porque eles não tinham tempo nem para comer, visto
serem muitos os que iam e vinham. Então foram de barco para um lugar deserto à parte. Muitos, porém, os viram sair e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhes disseram: este é um lugar deserto, e já é bastante tarde. Mande essas pessoas embora, para que, indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles disseram: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar o que de comer? E Jesus lhe disse: quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Eles foram se formar e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então, Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E eles o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 e de 50. Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo-os os olhos para o céu, os abençoou. Depois partiu os pães e os deu aos seus discípulos, para que os distribuíssem. E também repartiu os 2 peixes entre todos. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos, cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram os pães eram 5.000 homens. Aleluia, glória a Deus. Igreja, esse milagre da multiplicação dos pães e dos peixes é uma palavra muito conhecida pela igreja. Palavra ministrada por pastores, por evangelistas, palavra ministrada por pessoas simples. Existem até músicas feitas acerca desse milagre. No entanto, nós entendemos que a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. E que Deus, a cada momento que lemos a sua palavra, Ele traz uma mensagem diferente aos nossos corações. Através desse milagre de Jesus, nós observamos grandes lições nessa passagem. Essa passagem, ela nos revigora, ela nos fortalece para continuarmos. Amém? Então, abra o teu coração, deixa o Espírito Santo de Deus falar contigo, porque ao estudar essa palavra de forma mais minuciosa, Deus falou muito ao meu coração. Amém? Nós vamos estar expondo as Escrituras e eu quero que você acompanhe com a sua Bíblia aberta. Vamos ao versículo 30 e ao versículo 31. Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. E ele lhes disse: venham repousar um pouco à parte, no lugar deserto. Isto porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Esses 2 primeiros versículos, o 30 e 31, eles já iniciam trazendo um ensinamento profundo ao nosso coração. O primeiro, a palavra diz no 30 que os apóstolos vinham das suas andanças, dos lugares onde eles passavam pregando, ensinando, curando, e eles chegaram diante do mestre e eles relataram, contaram aquilo que tinham feito. Igreja, esse pequeno versículo nos ensina algo. Nos ensina que muitas vezes
nós trabalhamos para Jesus, nós fazemos a obra de Cristo, Cristo faz algo em nós e nós não prestamos conta. Dida, me explica como que é esse prestar conta. Relatório. Primeiro se dá no relatar aos nossos pastores. Nós que estamos à frente da obra, nós que temos ministérios, nós que recebemos algo para fazer do reino, nós temos que prestar conta. O Senhor nos ensina através desse versículo, nós temos que relatar, nós temos que prestar conta, prestar relatório. Outra coisa que aprendemos, Jesus tem derramado bênção sobre a sua igreja. Eu sei que se nós pararmos e nós conversarmos com alguns irmãos desta casa ou de qualquer outra casa, aqueles que têm uma vida com Deus, Jesus fez e continua fazendo coisas muito profundas. E o que é que nós temos feito? Que tipo de relatório nós temos passado uns para os outros? Tem pessoas que você chega perto delas, quando você começa a conversar, o relatório dela, a história é de tristeza, é de depressão, é de testemunho. Queridos, o maior testemunho que nós temos que contar é que Jesus nos resgatou lá das trevas e mudou a nossa história. Aleluia, glória a Deus. Hoje mesmo eu estava pregando para um rapaz, aquele rapaz estava prestando serviço para a gente e ele tem problema com drogas, e eu falei, meu filho, Deus pode mudar a sua história. E eu não me coloquei acima dele, eu falei, meu filho, a Bíblia diz, lá em Romanos, que todos pecaram, e todos estão destituídos da glória de Deus. E eu falei, meu filho, você precisa de Jesus, e assim como Jesus fez comigo, Ele vai fazer contigo. Aleluia. Então é tempo, igreja, de nós contarmos, de nós relatarmos aquilo que Jesus fez e aquilo que Jesus continua fazendo. Quer ver? Uma pessoa que aceita Jesus no seu primeiro amor. Você tem alegria de estar perto dela, porque ela começa a falar aquilo que Jesus fez. Eu tive um encontro com Jesus, foi algo sobrenatural, Ele mudou a minha história. Só que infelizmente, ao passar dos anos, a nossa natureza nos leva a nos tornarmos religiosos. Fica tudo normal, fica tudo igual. Eu vou para o culto na quinta, eu vou para o culto no domingo, eu oro tal hora. Queridos, nós temos que ter o prazer de levar às pessoas relatórios de vida, relatórios de um Jesus que muda, que transforma, que salva, que liberta. E eu preguei para aquele rapaz hoje à tarde, e aquele rapaz encheu os olhos de água, e eu falei, meu filho, assim como foi comigo, vai ser contigo. Eu não tive problema com drogas, mas era pecadora do mesmo jeito. Mas nós que acompanhamos vidas e tratamos com pessoas, nós temos testemunhos lindos de pessoas que eram viciadas em cocaína e em sei lá que tipo de droga, e ela começa a contar e diz, olha, Jesus, Dida, me tirou de um buraco onde lá eu passava dias usando droga. Então é tempo de eu e você começarmos a relatar aquilo que Jesus está fazendo e já fez e continuará fazendo em nome de Jesus. Vamos ao 31. Aleluia, glória a Deus. E ele lhes disse, venham repousar um pouco à parte no lugar deserto. Isso porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Queridos, aqui o Senhor, Ele nos dá uma lição que todos nós precisamos tirar férias. Ele trata acerca do descanso. Ele entendia que os seus discípulos estavam cansados fisicamente, então eles precisavam parar e descansar. Queridos, nós temos necessidade físico e emocionais que precisam ser supridas. Precisamos reabastecer as nossas forças para continuarmos a nossa vida com Deus.
Muitas vezes nós vemos pastores que passam dias e noites cuidando de pessoas. Não vou nem longe. Pastores, irmãos, líderes de ministérios, passam dia e noite cuidando de vida, seja pelo telefone, como na pandemia, seja fazendo visita, aí vai para o trabalho, é dinâmico. Aí vem o cansaço, vem a estafa, vem as doenças emocionais, porque elas existem, tá? E nós, como povo de Deus, nós não estamos isentos disso. Então, Jesus aqui, Ele nos ensina que nós precisamos descansar. Pastores, homens e mulheres de Deus, irmãos, nós precisamos de um tempo, viajar, ir para um sítio, nós precisamos de um tempo com a nossa família. Gente, quantos pais e mães não têm tempo de sentar à mesa com os filhos, não têm um tempo com a esposa? Isso se faz necessário. Aleluia, glória a Deus, que nós possamos ser ensinados pelo Mestre. Esses dias eu estava ouvindo uma reportagem acerca da Ana Maria Braga, e ela foi acometida de câncer, né, por 2 ou 3 vezes, não sei bem, e ela contou, alguém perguntou para ela o que era felicidade. O que é perguntar para alguém que está à beira da morte o que é felicidade? E eu achei muito interessante a resposta dela. Ela disse que felicidade são as pequenas coisas. Felicidade é estar em momentos tão simples com as pessoas que amamos. Então, que nós possamos aprender com o Mestre que nós precisamos de descanso, que nós, como igreja, nós precisamos tirar um tempo para descansar fisicamente, emocionalmente e para termos um tempo com a nossa família, em nome de Jesus. Amém? Vamos ao 31. Aleluia. Glória a Deus. 32. Glória a Deus. 32 e 33. Enquanto foram de barco para um lugar no deserto à parte, muitos, porém, os viram sair e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Aqui, os discípulos tinham recebido férias do Senhor, eles estavam cansados, como eu falei ainda há pouco, eles estavam exaustos, e o Senhor tinha dito que eles iriam ter férias. Eles iam ter férias. E de repente as pessoas sabem onde eles estão e correm, como a palavra fala, a pé. E eles, ao invés de descansar, se deparam com aquela multidão, com aquele momento inesperado. E o que fazer diante do momento inesperado? Como que nós temos que nos portar diante de um momento de incerteza, um momento que nós não tínhamos planejado? Outrora, os discípulos saíam em busca da multidão, eles iam. Agora a multidão veio, e isso gerou um susto e, de certa forma, um medo. Aqui, queridos, o Senhor nos ensina a importância de reagir positivamente diante do inesperado. E eu quero fazer uma pergunta à igreja. Nós estamos vivendo um momento histórico. Nós estamos vivendo um momento que não estava na nossa agenda. Ao contrário, nós tínhamos viagens, nós tínhamos festas de aniversários, nós tínhamos eventos na igreja. Nós tínhamos toda uma agenda para 2020. E a pandemia não fazia parte dessa agenda. E da noite para o dia, nós fomos tomados por uma pandemia. Onde todo mundo, eu não falo nem só o Brasil, todo mundo teve que parar e mudar a sua rota.
E a pergunta que nós temos que nos fazer agora: como que eu reagi diante dessa situação? Como que eu reagi diante da pandemia? No início do mês de março, aliás, no final do mês de março, início de abril, quando nós conversávamos com as pessoas pelo telefone, porque nós tínhamos muito medo de chegar perto, e ainda existem pessoas que estão com muito medo, nós percebíamos no olhar e na sua fala o desespero, a incerteza, a angústia. As pessoas não sabiam lidar com aquela situação. E a pergunta é: o que o Senhor quer mais? O Senhor, Ele quer mexer dentro de nós, porque essa palavra, ela mexeu comigo. Diante das tempestades da nossa vida. As tempestades, elas são inesperadas, ninguém agenda a tempestade. Por mais que haja uma previsão do tempo, ninguém agenda, tal dia, tal hora, vai ter a tempestade, se prepare, porque ela vai vir, você pode... Não, ela vem, ela acontece. Como que nós, como igreja, temos nos comportado? Nós temos nos rendido à angústia? Nós temos nos rendido ao medo? Dia, está querendo dizer para mim que a gente não tem que sentir medo? Sim, nós vamos sentir medo, nós podemos em algum momento ser tomados pela angústia, porém, o medo não pode nos paralisar. Sabe por que o medo não pode nos paralisar? Porque aquele que está em nós é muito maior do que aquele que está no mundo, aleluia! Deus não perdeu o controle, Deus está no controle. Nós precisamos, como igreja, nesse tempo de pandemia, aprender a confiar no nosso Deus. Igreja, nós não estamos só, você não está só aí na tua casa. O Senhor está contigo, clama, Ele vem, aleluia, Ele é conosco, Ele é o guarda de Israel, Ele é o Todo-Poderoso, basta uma palavra dEle, e toda essa situação muda, amém? Ou você acha que Deus não está no controle da pandemia? Deus está permitindo, e nós temos que sair mais fortes, nós temos que sair mais confiantes nesse Deus que nós servimos, em nome de Jesus, amém? Vamos ao versículo 34, aleluia. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque era como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. A Bíblia fala que a postura de Jesus, ela é sempre muito diferente da nossa. Os discípulos ficaram assustados, porém Jesus, ao ver aquela multidão seguindo eles, ele sentiu compaixão, ele sentiu empatia, ele se colocou no outro lado. Eu fiz uma anotação aqui bem interessante. O verbo compadecer-se expressa o grau mais elevado de simpatia pelo que sofre. Denota uma preocupação profunda que se expressa em auxílio ativo. Ou seja, Jesus se colocou no outro lado e Ele se dispôs a ajudar. Jesus poderia muito bem ter usado o argumento: eu vou descansar, eu estou de férias. Eu acabei de dizer para os meus discípulos que nós iríamos descansar. Porém, Jesus não despede a multidão. Antes, Ele sai ao seu encontro para socorrê-la. Jesus, igreja, Ele não veio para despedir as multidões, mas Ele veio para salvá-las, aleluia! Glória a Deus! Ele olhou para aquela multidão e Ele as viu, a palavra diz, como ovelhas sem pastor. Glória a Deus! Esse nosso Jesus é lindo. Querido, a ovelha é um animal frágil, dependente, que precisa de sustento e de direção e proteção. Aí o que Jesus faz? Jesus vem e supre as necessidades daquelas pessoas.
ao invés de pensar no seu bem-estar. Aí Jesus fez o quê? Ele as ensinou acerca do reino. Ele as curou e ele as alimentou. Isso é tremendo, queridos. Glória a Deus. Aleluia. Quantas vezes, diante das situações inesperadas, ou até mesmo que nós planejamos, não, eu não vou fazer não, porque eu já tinha dito que eu ia fazer aquilo lá, então não dá. E nós começamos a criar argumentos. Olha a postura do nosso Senhor. Ele olhou com empatia. Ele se colocou do outro lado. Ele as viu como ovelhas, ovelhas do bom pastor. Glória a Deus. Que nós possamos imitar o Mestre, que nós possamos aprender. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 35 e 36. Vamos lá. Deus é bom. E como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto, já é bastante tarde, mande essas pessoas embora, para que, indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, elas comprem para si o que comer. Os discípulos fizeram exatamente aquilo que eu acabei de falar, que nós faríamos. Eles usaram argumentos, e argumentos fortes, para dispensar aquela multidão. Depois de um dia intenso de atividade, com a multidão carente, onde Jesus ensinou e curou os enfermos, os discípulos resolveram agir. Veja bem, eles se sentem incapazes diante da situação, mas fazem algumas sugestões. Os apóstolos querem despedir a multidão, e os seus argumentos estavam repletos de prudência. Veja bem, eles disseram que o lugar era deserto. Um deserto não é um lugar favorável para mulheres e crianças. A hora estava avançada, e a noite cairia, e aquelas pessoas ficariam expostas ao frio. E eles não tinham dinheiro. Os recursos deles não eram suficientes. Então, na realidade, eles agiram como qualquer um de nós, dentro da nossa natureza humana. Como eu falei ainda há pouco, qualquer um de nós teria dito: eu vou descansar. Jesus falou que eu ia descansar, pois então agora eu vou restabelecer a minha saúde física, emocional, depois eu faço a obra. Igreja, Jesus, ele não estava apenas cuidando das multidões, mas ele estava provando seus discípulos. Ele estava querendo ver como que eles iriam se portar diante daquela situação. Porque o deserto, ele não é um lugar para a gente ficar, pessoas ficarem. Porém, o deserto é lugar de prova. E o Senhor estava provando aqueles homens. E a pergunta que eu quero fazer: qual é o argumento que você tem criado para os desertos que você tem passado? Diante de uma situação difícil, diante de uma situação onde você tem que tomar uma decisão, que tipo de argumento você tem criado? Ou até para as coisas mais simples mesmo. Para ter uma vida de oração, para ter uma vida de santidade, para ter responsabilidade com o reino, com a obra, com as pessoas. Às vezes não é nem isso, às vezes são problemas mesmo que vêm, tempestades. E nós nos pegamos paralisados. Que tipo de argumento nós temos colocado diante do Senhor? Igreja, devemos deixar todo o argumento humano e deixar Deus fazer o que Ele quer na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus.
o argumento do nosso Deus. E esse argumento nós encontramos aqui na palavra. Ele é sempre perfeito e infalível, em nome de Jesus. Aleluia. Versículo 37. Vamos lá. Deus é bom. E Jesus, porém, lhes disse: dei vocês mesmos de comer a eles. Mas eles disseram: iremos comprar 200 denários de pão e lhes dar de comer? Olha o que Jesus fez. Eles chegam com um argumento contrário, querendo desistir de tudo, querendo mandar o povo embora para eles se virarem. Aí Jesus fala assim: dê vocês mesmo a eles de comer. São vocês que vão fazer. Imagina, se põe no lugar. Nesse momento, igreja, Jesus quer que os apóstolos alimentem a multidão. E a ordem de Jesus é perturbadora: dá-lhes vós mesmo de comer. Os apóstolos, eles foram confrontados com 3 problemas humanamente insolúveis. Era uma multidão, haviam 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Era uma demanda muito grande. E eles não tinham onde comprar pão, porque não era uma cidade. Os apóstolos não tinham dinheiro suficiente, pois faltavam recursos financeiros. Era um beco sem saída. E o que fazer diante de situações insolúveis? E o que fazer quando já não tem mais saída? E o que fazer quando tudo parece perdido? Vamos ao 38. Versículo 38, você acompanha aí na sua casa, não fecha a Bíblia, amém? Que Deus, Ele quer falar conosco nesta noite. Como era já bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: esse lugar é deserto, já é bastante tarde, como eu falei ainda há pouco. Manda essas pessoas embora, porque eles indo pelos campos ao redor das aldeias, come para si o que comer. E Jesus, porém, lhes disse: dei vocês mesmos de comer a eles. Iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar o que comer? E Jesus lhe disse: quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. E eles foram se formar e responderam: 5 pães e 2 peixinhos. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, antes de operar o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, toma algumas medidas pedagógicas. O que ele faz? É preciso saber quais são os recursos disponíveis. Eles tinham um déficit imenso, um orçamento desfavorável. 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão que era incontável. Era um beco sem saída. E o que nós aprendemos com isso? Igreja, nós aprendemos que Deus opera o milagre quando nós pegamos tudo que nós temos e nós colocamos diante de Deus. Durante uma vida inteira, nós aprendemos que esse colocar no altar de Deus, ele se referia a bens financeiros, a dinheiro. Porém, é muito mais do que isso. Jesus espera que eu e você, no momento de crise, no momento de angústia, no momento que parece tudo perdido, nós olhemos para dentro de nós e ao nosso redor, e peguemos e coloquemos diante dele: Senhor, eu só tenho isso. Senhor, a minha força acabou. Senhor, eu não consigo sozinha. O Senhor espera que eu e você venhamos diante dele e coloquemos toda a nossa fragilidade.
Em nome de Jesus. O milagre do Senhor acontece quando a força humana chega ao fim. Coloque tudo que você tem nas mãos de Jesus. Coloque até os seus medos, as suas limitações. Seja sincero com o Senhor. Senhor, eu não consigo entender. Senhor, eu não consigo sozinho. Senhor, o que eu tenho é isso. Eu não estou dizendo que isso não vale para a nossa vida financeira. Sim, também. Porém, não é só isso, como aprendemos durante um bom tempo. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, vem dele. Então, diante das nossas limitações, das nossas fraquezas, nós temos que chegar diante dele: Senhor, eu não consigo, me ajuda. Está aqui o que eu tenho, é isso. Tem pessoas, igreja, que querem um milagre, querem muito, Senhor, eu quero muito milagre, eu quero muito ser bem-sucedido, eu quero ser um empresário bem-sucedido, ou eu quero ser funcionário público, eu quero muito ser um obreiro na casa de Deus. Senhor, eu quero muito pregar como o pastor Eldo, como o Adelso prega. Porém, não move uma palha. Não estuda para fazer um concurso, não faz uma faculdade. E saiba você que quem é empresário trabalha muito. Às vezes é o primeiro a chegar e o último a sair. Deus, Ele quer nos abençoar. Mas Deus só vai fazer aquilo que eu não consigo fazer. Amém? Então coloque diante dEle. Ore ao Senhor, coloca: Senhor, eu só tenho isso, Senhor, eu tenho dificuldade, Senhor, me ajuda, mas se esforce, porque Deus vai te abençoar, em nome de Jesus. Vamos ao 39 e 40, que o tempo está passando. Aleluia. Então, Jesus lhes ordenou todos que se assentassem em grupos sobre a relva verde, e eles o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 e 50. Aleluia, glória a Deus. O que Jesus fez? Ele organizou a multidão para que todos fossem atendidos. Igreja, o nosso Deus, Ele é um Deus de ordem e não de tumulto. Então, às vezes eu me assusto quando eu vejo assim, coisas meio assim, tumultuadas, né? A preocupação do nosso Senhor é que todos fossem atendidos. E a palavra diz que Ele separou de 100 no 40. Vamos lá. Igreja, eu estou um pouco assim porque eu estou sem óculos. Vocês sabem que eu não enxergo muito. Repartindo-se em grupos de 100 e de 50. Nós aprendemos aqui que o nosso Senhor, Ele quer nos ensinar a sermos organizados. Organizados. Será que nós somos pessoas organizadas, disciplinadas? Eu tenho orado ao meu Deus, eu tenho colocado diante dele. Eu digo: Senhor, eu preciso ser disciplinada. Eu preciso me disciplinar, eu preciso estudar mais, eu preciso orar mais, eu confesso, igreja, que esse tempo de pandemia eu aprendi a cuidar da minha casa, a cuidar das minhas filhas um pouco mais, apesar de Deus ter me abençoado com um tempo com elas, de cozinhar para o Sandro, o amor. Então assim, Deus tem tratado comigo nesse período de pandemia. Porém, nós vemos pessoas desorganizadas financeiramente, esposas desorganizadas com a sua casa, com os seus filhos, desorganizadas de todas as formas, e acabam fazendo o quê? Trazendo isso para a sua vida espiritual e se tornando pessoas desorganizadas com a obra. O nosso Deus, Ele ama a organização. Isso nós podemos ver aqui, no 39, 40, Ele queria atender a todos, porém de forma organizada. Aleluia, glória a Deus. Versículo 41. Nós já estamos quase no fim. E eles o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 e de 50. Jesus, pegando os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois partiu os pães e os deu aos seus discípulos, para que os distribuíssem.
e também repartiu os 2 peixes entre todos. Aleluia! Glória a Deus. Queridos, nós vemos aqui que o milagre ele aconteceu nas mãos de Jesus. Mas das mãos dos discípulos é que foi repartido o pão. Isso é tremendo. Queridos, o milagre, ele vem de Jesus, mas nós é que repartimos com a multidão. Nós chegamos às vezes para falar para as pessoas de milagre, e às vezes nós percebemos pessoas querendo trazer para si a responsabilidade que aconteça. Não é nossa responsabilidade o milagre. A nossa responsabilidade é dividir esse milagre com pessoas, é contar aquilo que Jesus fez em nós e através de nós. Aleluia! Nós temos que falar o que Jesus fez. Precisamos falar que existe um Deus que fez, que continua fazendo milagres, que Ele pode transformar vidas, e isso é responsabilidade nossa, mas o milagre é responsabilidade dEle. Jesus multiplicou os pães, mas os discípulos distribuíram. Isso é tremendo. Amém? Glória a Deus. Vamos ao versículo 42. Todos comeram e se fartaram. Aleluia. Nós aprendemos aqui que Jesus tem pão com fartura. E aquele que se alimenta dele não tem mais fome. Assim como Deus alimentou. Aleluia, isso é tremendo, igreja. Nós vemos o milagre do Senhor aqui de forma muito extraordinária. Assim como Deus alimentou o povo no deserto, agora Jesus está alimentando aquela multidão. O mesmo Deus que multiplicou o azeite da viúva, você lembra? Agora multiplica pães e peixes. O mesmo Jesus que transformou água em vinho, agora está exercendo o seu poder criador para multiplicar pães e peixes. Glória a Deus, aleluia, isso é tremendo. E esse Jesus, queridos, Ele tem prazer, Ele tem interesse de nos abençoar. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei qual é o milagre que você precisa que adentre a sua casa. Eu quero te dizer que esse Jesus que multiplicou pães e peixes, Ele tem interesse em te abençoar. Ele pode e Ele quer fazer milagre em ti e através de ti, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ao 43. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe. Aqui o Senhor nos ensina a aprendermos a não desperdiçar aquilo que Ele tem nos dado. O dom de Deus, igreja, ele não deve ser desperdiçado, ou seja, as bênçãos que o Senhor nos dá. Às vezes nós vamos à casa de algumas pessoas, ou frequentamos, hora ou outra, visitando, nós percebemos o desperdício. O desperdício, não tem cuidado com nada. E aqui a palavra nos ensina que eles alimentaram a todos. E eles ainda conseguiram guardar. Isso é tremendo. Aleluia. O pão, queridos, o pão, igreja, é fruto da graça de Deus e não deve ser desperdiçado. O pão é fruto da graça de Deus e não podemos jogar fora. Só que o Senhor me leva a pensar algo. O Senhor tem derramado dons e talentos para algumas pessoas. E o que é que nós estamos fazendo com os nossos dons e talentos? Será que nós temos desperdiçado aquilo que o Senhor tem nos dado? Às vezes nós conversando com um ou com outro, nós percebemos pessoas que têm
diferentes dons, que sabem que tem um chamado, que sabem que Deus escolheu, que Deus chamou, que Deus capacitou, mas às vezes se pegam imobilizadas, não conseguem dar um passo, usam argumentos, não é por causa disso, não é por causa daquilo. Querido, você que está aí em casa, e você sabe que Deus te entregou um dom, não desperdice aquilo que Deus te entregou, em nome de Jesus. Deixa Deus te usar, só faça, só pregue, nós só repartimos, mas quem faz é Ele. Faz a tua parte, e o teu Deus, o meu Deus, vai te respaldar em tempo certo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O que nós aprendemos com essa passagem da multiplicação dos pães? Igreja, os milagres de Jesus, eles eram pedagógicos. Jesus os fazia e queria nos ensinar. E esse milagre da multiplicação dos pães e peixes, ele veio para ilustrar a gloriosa verdade de que Ele é o pão da vida. Aleluia! Jesus é o pão da vida. E aquele, aleluia, que se alimenta desse pão, que bebe dessa água, ele nunca mais terá sede. Vamos lá em João 4, rapidamente, que o nosso tempo já está passando. Glória a Deus, aleluia. João 4, aleluia. João 4, 13. Deus é bom. E Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aleluia! Glória a Deus, que nesse tempo de pandemia, nesse tempo de medo, de angústia, nós possamos nos alimentar da palavra de Deus, entendendo que Jesus Cristo é o pão da vida, e que dessa palavra nós receberemos o alimento necessário para continuarmos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu espero que essa palavra tenha falado ao teu coração, e nós somos gratos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, nesse culto da vitória, culto de quinta-feira. Feche os seus olhos, nós vamos estar orando. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te glorificar, te exaltar, te dizer, Jesus, muito obrigada. Obrigada pela tua palavra, Senhor, que se renova a cada manhã. Obrigada pelos teus ensinos. Obrigada, Jesus, pelo Senhor ser o pão da vida, o pão que nos alimenta. Obrigada, Jesus, porque um dia o Senhor nos escolheu, nos salvou, e o Senhor tem estado conosco até o último dia. Muito obrigada, Jesus, fica conosco, continua conosco, hoje e sempre, em nome de Jesus, amém. Nós chegamos ao final dessa palavra, eu creio que Deus falou conosco, eu espero que a palavra de Deus, ela tenha tocado o teu coração. E eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade, foi muito bom estar aqui, aprendendo junto com os irmãos um pouco mais daquilo que o Senhor tem para a sua igreja, em nome de Jesus. Igreja, que Deus te abençoe, que o pão da vida seja contigo, com a tua família, com a tua casa, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a cada um. Aleluia. Jesus, o pão da vida. Que mensagem tremenda, irmãos. Tenho certeza que você foi tremendamente tocado com essa palavra. Amém? Agradecemos o seu acompanhamento neste culto online desta quinta, mas antes nós temos um recadinho importante do pastor Elton. Confere aí. Graça e paz, povo da Igreja Batista Filadélfia. Nós estamos na expectativa de em breve voltarmos aos nossos cultos presenciais. Muito embora, estamos aguardando as coisas melhorarem. Enquanto isso, vamos continuar fazendo nossas gravações e chegando até você, até o seu lar, com os nossos cultos gravados da Igreja Batista Filadélfia. E temos um aviso especial. Dia 12 de julho, segundo domingo desse mês, vamos realizar mais um culto de ceia.
Sim, nós queremos que você se programe aí na sua casa, você vai comprar o pão, o vinho e celebrar juntamente com a tua família no nosso culto de ceia, segundo domingo de julho, dia 12, às 18 horas. Conto com você, Deus te abençoe. Que Deus te abençoe, que você tenha uma boa noite, que Ele te oriente e capacite em todas as decisões que você tem para tomar durante essa semana. Domingo, nós temos o nosso culto da família e eu te aguardo. Boa noite na presença do Senhor.